A cidade é um corpo vivo, pulsando, com histórias e transformações que moldam sua identidade ao longo do tempo. E em meio a esse cenário dinâmico, emerge a Avenida Nilo Peçanha, uma via que testemunhou a evolução urbana e se tornou um símbolo de Porto Alegre. Eu sou o Túlio Milman e vou acompanhá-los em uma jornada pela Avenida Nilo Peçanha. Essa é uma série muito especial para mim. Afinal de contas, eu sou um apaixonado morador desse bairro. Estudei no Colégio Farroupilha, eu vi de perto o crescimento da região, experimentei todas as mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos. Adoro caminhar pelas ruas, apreciar as belezas e, quando o tempo permite, eu me divirto jogando golfe no tradicional Country Club, onde tantas memórias foram criadas. Preparados? Então, vamos começar! A história da tua família está intimamente ligada à região, ao eixo da Nilo Peçanha. Bastante. O que tu tens de memória dessa história familiar? Bastante, Túlio. O meu avô, Ferdinand Kisslinger, né, ele começou na indústria metalmecânica, depois, com o tempo, foi se voltando ao mercado imobiliário, né? E eu acho que essa questão da Nilo Peçanha começa efetivamente em 1982, quando a empresa compra, então, um estoque de áreas de uma tradicional loteadora de Porto Alegre, chamada Schilling-Cus, né? Por que aqui? Por que essa região deu tão certo? Eu acho que tem uma questão que é a geografia da cidade de Porto Alegre, né? O centro de Porto Alegre está às margens do Guaíba. Então a cidade, ela obviamente tem que começar a se desenvolver para o lado de cá, para a região leste da cidade, né? A Nilo Peçanha terminava na João Vale. A Nilo está paralela ali. A Nilo está aqui, aqui. Ó. Né? Então a Nilo terminava na João Vale, aqui. O Iguatemi em construção. Momento Confissões de um Ex-Adolescente. Quando o shopping foi inaugurado, na década de 80, eu matava a aula e vinha aqui com os colegas do Farroupilha. Mas sempre tirei nota boa, não tente fazer isso em casa. De fato, naquela época o Iguatemi era uma grande novidade e continua sendo. O Iguatemi é um símbolo dessa região. Então agora a gente vai conversar com alguém que acompanhou toda essa história desde o começo. Com a inauguração do shopping, a densidade populacional de classe A e B cresceu muitíssimo nessa região. E o mercado imobiliário, da mesma forma, voltou-se para cá. Para mim, essa é a região mais bonita da cidade. Eu acho que ela consegue reunir empreendimentos residenciais e comerciais de excelente padrão, ela consegue reunir um paisagismo, ela tem muito verde aqui, então ela é uma região muito agradável, né? É uma região que faz bem aos olhos e tem uma excelente qualidade de vida por aqui. Mas antes mesmo dessa fase, o Country Club, já nos anos 30, fazia parte dessa história. Um local icônico que ao longo do tempo se transformou num ponto de encontro, onde a tradição se entrelaça com a natureza e com o futuro. Em 1928, veio para Porto Alegre uma pessoa chamada Joseph Mailander, conhecido no clube como Joe Mailander. E ele era executivo de uma multinacional americana, que controlava os bondes de Porto Alegre, a Bond & Share, e controlava que depois veio a ser a CE, a Companhia de Energia Elétrica. O gasômetro era o emissor da energia de Porto Alegre, e ele era o presidente dessa empresa. Como bom texano, bom americano, ele adorava golfe. Veio para cá e não tinha campo de golfe. Isso em 28. Em 30, ele já tinha regimentado um tal grupo de pessoas em Porto Alegre, capaz, pessoal com força, né, econômica e social, e ele juntou essas pessoas e fez o campo de golfe. Quer dizer, ele fundou o Porto Alegre Country Club. Obviamente que no primeiro instante não havia o campo, né? Obviamente que não, foi uma ideia, em 1930. Eles se reuniam no Clube do Comércio, lá na Praça da Alfândega, e esse grupo, aproximadamente umas 20 pessoas, saiu a buscar o local. E aí, em 1931, 32, eu não sei exatamente, compraram esse espaço, que era absolutamente fora da cidade. E foi muito importante para ajudar o Joe Mailander
o AJ Renner, Antônio Jacó Renner, que ele, além de negociar os terrenos que foram comprados pelo clube, ele dava um aval muito importante, né? Uma marca muito importante. Hoje, a Avenida Nilo Peçanha é o futuro, com uma infraestrutura completa e uma localização privilegiada. Sua paisagem é adornada por áreas verdes, comércios vibrantes e uma ampla gama de serviços. Essa região, pulsante e diversa, é um convite à qualidade de vida. Então, existe uma perspectiva de transformação ainda urbana daquela região, especialmente a Avenida Nilo Peçanha, fazendo a conexão, né, entre o Parque Germânia, a Praça da Encol e a Orla do Guaíba, criando, né, a partir dali uma ciclovia, qualificando o desenho urbano dos passeios, dando uma uniformidade. A nossa ideia é tornar, sim, a Nilo Peçanha a rua mais sustentável do Brasil. Claro, para chegar nesse objetivo existe então esse investimento público que tem que ser feito, está em fase de ideação, mas a gente já começa a evoluir. Fizemos recentemente a entrega então da requalificação asfáltica, cerca de 5 milhões investido. Logo em seguida, né, o terrário urbano vem a acontecer ali, e aí na sequência a gente fazendo essas melhorias para realmente ser um polo de atração turística, de visitação e sustentável na cidade de Porto Alegre. Ao longo desses meses eu descobri muitas histórias novas, histórias emocionantes, histórias de empreendedorismo, mas todas elas no fundo têm algo em comum. São histórias de pessoas que através do tempo enxergaram e acreditaram no futuro. Se tu pudesse encontrar o teu avô hoje aqui, o que tu diria para ele? A primeira coisa que eu faria, daria um abraço bem forte nele, porque já faz quase 20 anos que ele se foi. Eu acho que não precisava dizer nada, o fato dele olhar o que aconteceu certamente ia deixar ele cheio de orgulho, né? Porque ele realmente olhava para esse desenvolvimento, ele era uma pessoa muito progressista, muito para frente, e eu acho que ao ver que isso tudo aconteceu, ele talvez até, se a janela fechasse de novo, ele ia até mais tranquilo, para ver que a gente caminhou no sentido que ele procurava chegar.